Bom, pessoal, vamos lá. Retomando aqui a nossa revisão, nós entramos então a partir da aula 7, né, no assunto do compliance. Claro que a gente separou por assuntos para facilitar o estudo. Não quer dizer que sejam coisas totalmente dissociadas, pelo contrário, como nós vimos, é possível a gente afirmar que o compliance é uma das práticas, né, determinadas numa boa governança corporativa, beleza? Que é um sistema de integridade. Então, o compliance vem de to comply, de conformidade, complere, estar de acordo. De acordo com o quê, pessoal? Com as regras, com as normas, com aquilo que a empresa se propõe, tá? Com o regulamento interno da empresa. Beleza? Então, os objetivos do compliance, o que nós destacamos, né, como objetivos? Estabelecer compromisso de contenção de risco, adotar mecanismo organizativo, promover a capacitação e implementação de meios de prevenção, repressão e combate à corrupção. E é aqui, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês, administradores, porque hoje a área de compliance tem ficado exclusivamente no setor jurídico, né? E vejam que não se trata de uma especialização do setor jurídico ou dos advogados, tá? Veja bem comigo aqui, desses 4 objetivos que eu elenquei para vocês, o primeiro, estabelecer compromisso de contenção de risco. Pessoal, contenção de risco, quem estuda isso são administradores, vocês estudam gestão de risco na própria faculdade, né? Mecanismos organizativos, né, sobre governança, a organização da empresa, como que ela se compõe, né? Onde que é feito esse estudo? Dentro da administração. E, por fim, promover capacitação. Vocês estudam gestão de pessoas, né? Veja, isso, num curso de Direito, não tem muito sentido, tá? Então, olha como essa área está voltada para o administrador. Talvez o quarto elemento seja um que exija uma especialização na área jurídica, daí talvez a gente pensar sempre o compliance, sistema de integridade, como um sistema colegiado, né? A gente pode envolver vários profissionais de forma multidisciplinar, né? Profissional da área jurídica, profissional da área de administração, da área de contabilidade, da área de recursos humanos, beleza? E assim por diante. Tranquilos? Aqui eu fiz um quadrozinho meio que comparativo, né? Para a gente falar de governança e de compliance, não que sejam coisas dissociadas, como eu já mencionei. Mas a governança, ela tenta definir os valores, alinhar a gestão e garantir a proteção dos stakeholders. Enquanto, por outro lado, o compliance é um dos elementos, né, um desses valores da governança corporativa, onde ele traz os princípios para essa governança, né, quais são as regras, os valores que ela vai implementar, os seus princípios, um conjunto de normas, né, e um programa de análise de conformidade, né, mecanismos para garantir que está em conformidade com aquilo que se pensou na governança corporativa. Trouxe, né, retomei aqui o que a gente viu lá nas primeiras aulas, sobre algumas fraudes e escândalos do mundo, lembrando que esse não é o nosso foco, mais uma vez, né? Lembra que o agigantamento é o nosso foco. Então, enquanto a gente tiver o fenômeno do agigantamento, enquanto a gente continuar com concentração de riqueza na mão de poucas empresas, nós precisamos cada vez de mais regulamentações, beleza? Em razão do impacto que isso causa na sociedade, tá? Então, falamos daquilo que era das fraudes no mundo, eu trouxe algumas legislações, trouxe também para vocês uma relação de legislações nacionais, para que vocês possam ter como foco aí, ou como guia, tá bom? Bom, iniciando o nosso estudo lá do compliance, então eu trouxe para vocês um dado interessante, que a partir de uma pesquisa da KPMG, né, eu trouxe uma pesquisa de maturidade do compliance de 2019, que eu ainda não tive acesso a de 2020, mas a KPMG, ela classifica a governança, o compliance. Por quê? Uma coisa, pessoal, é a gente falar que tem um sistema de integridade, que agora toda empresa tem. Nós vamos ver aí o dado, ó. Isso tem aumentado muito, né, o número de empresas que, de fato, já existem, já estão com um programa de integridade implementado, né? Agora, por outro lado, gente, o que ele vai dizer é que não basta você implementar, você tem que verificar qual é o nível de maturidade desse programa de governança. Compliance não é você simplesmente ter, pessoal. Eu vou pôr uma pessoa ali, falo que tem compliance e pronto, acabou. Não precisa disso. Você já tem a lei para cumprir, tá? Você já é obrigado a cumprir a lei, senão você fecha suas portas, gente. O que nós estamos falando aqui
é o de um sistema de integridade maduro, robusto, avançado, que de fato contribua para o bom andamento da atividade empresarial e dê segurança para a sociedade, para os estados, tudo bem? Garanta aí a boa condução das atividades empresariais. Então a KPMG vai dizer isso. Por que que a gente fala desse nível de maturidade? Porque para atingir níveis de maturidade, nós precisamos seguir alguns preceitos básicos, entre eles, eu me utilizo de uma norma australiana aqui para trazer alguns princípios de compliance. É claro que essa norma que eu estou usando de referência, ela traz mais ou menos 12 princípios, eu estou discriminando, trazendo isso em 7 princípios principais, que inclusive foi objeto do nosso questionário. O primeiro princípio do compliance, o comprometimento de todos os stakeholders, inclusive dos sócios, tá, dos majoritários, criação de políticas e procedimentos e controles, aplicação de mecanismos efetivos, né, porque senão ela não tem maturidade, é só ter por ter. Avaliação, monitoramento e auditoria bem implementados e bem regulamentados, aplicação adequada das medidas disciplinares, né? Então, eu tenho que de fato aplicar, não posso acobertar porque é um sócio, porque é um diretor. Adequação na delegação das responsabilidades, então trazer as devidas responsabilidades para todos os stakeholders e manter um processo de melhoria contínua, beleza? Tudo isso, pessoal, eu trouxe para vocês que nós vamos basear nesses 3 pilares, tá? Que é o pilar da prevenção, detecção e correção. A primeira coisa é prevenir, né? É evitar que se aconteça qualquer atitude fraudulenta. Uma vez que aconteceu, eu preciso ter mecanismos que visem detectar esses possíveis comportamentos. Muitas vezes eu consigo detectar um indício e já garantir que não vai haver essa fraude ou esse comportamento fraudulento. E, por fim, caso eu não consiga detectar antes, ou caso não dê para prevenir, que a gente tenha mecanismos efetivos de correção, né, de punição, para aqueles que cometem atos fraudulentos em todos os níveis, envolvendo todos os stakeholders. Tá? Lembrando, mais uma vez, reforço isso para vocês, programa de integridade maduro não se começa implementando pelos funcionários, não começa no chão da fábrica, começa lá dentro do escritório, tá? Começa lá nos acionistas, nos donos, é ali que começa, tone at the top, o exemplo vem de cima, depois que o programa estiver muito bem implementado, bem alinhado, com todo a alta gestão, aí que começa a se pensar em implementar o programa de integridade para os demais colaboradores na empresa. Bem, tone at the top. E daí, pessoal, essa lógica, né, é importante para a gente fazer para conseguir compreender, por exemplo, os dados da Transparência Internacional, que veio mais uma vez agora, em 2019, dizendo que o país está atingindo os piores índices de percepção de corrupção, né, que teve na história. Né, só está caindo em razão de tudo que a gente tem visto, né, comportamentos aí estranhos do poder público, enfim, não é muito novidade para a gente, né, que a política tenha esse envolvimento, seja responsável, mas não nos esqueçamos que não podemos culpar exclusivamente o poder público, né, gente? Por isso que a gente vai estudar aqui o compliance aplicado às instituições privadas, beleza? Porque se eu tenho corrupção no poder público, eu tenho empresa privada que está disposta a fazer isso, para tirar vantagem, para crescer, em razão da ganância, da falta de escrúpulo mesmo, tá? Então, muito cuidado para a gente, quando a gente atribui responsabilidade somente para o poder público e político, não se esqueçam que essa responsabilidade também é do empresário, da empresa privada, que está patrocinando essas atitudes, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Então, talvez a ausência, não adianta a gente só implementar compliance se ele não estiver maduro, por isso que talvez aí, mesmo crescendo o número de empresas com uma área de integridade implementada, ainda a Transparência Internacional vai dizer que o nosso país está num nível baixíssimo de confiança, né? Isso dados atuais aí de 2019 e 2020, tá bom? Depois vocês entrem aí, essa imagem da Transparência Internacional está hiperlinkada, lá na aula vai ter também um texto para vocês, na aula completa, onde eu trago alguns dados, a gente analisa esses dados da Transparência Internacional, inclusive tem sugestões da Transparência Internacional para o Brasil, para que ele melhore essa percepção de corrupção no mundo, tá? Então a gente não está livre disso, tá? Falamos então, entramos para falar especificamente de 2 legislações, no que diz respeito à compliance. Eu separei a lei anticorrupção,
e a lei antitrust. Tá? Primeiro, nós vamos falar da lei anticorrupção, que ela se aplica às pessoas jurídicas, ela tem responsabilidade, ela prevê uma responsabilidade objetiva para combater aqueles atos contra a administração pública, né? Os atos lesivos contra a administração pública. Quem são as pessoas jurídicas, então, que são puníveis pela lei anticorrupção, pessoal? Todas as sociedades simples ou empresárias com atividade no Brasil. Então, professor, eu tenho uma microempresa individual, uma MEI. Eu sou pessoa jurídica? Sou, tá? Então, ela prevê a responsabilidade de todas as pessoas jurídicas, independentemente da sua organização, tá? Responsabilidades que tem na lei anticorrupção. Pessoal, a gente cria expectativa, né? O brasileiro tem um pouco dessa esperança, né? O brasileiro deposita a esperança na lei, né? Ao invés da gente depositar a esperança na nossa conduta do dia a dia, a gente deposita esperança na lei. Eu preciso de lei, preciso punir para resolver o problema. Lembre-se, a lei anticorrupção não prende ninguém, tá? Quem vai prender vai ser o Código Penal, vai ser a lei do colarinho branco. A lei anticorrupção ela não visa prender ninguém, ela não traz responsabilidade penal, mas sim responsabilidades administrativas e civis. Administrativas é para combater essa prática dos atos lesivos, e a responsabilidade civil, que é a de reparação dos danos que já foram causados. Beleza? Responsabilidade subjetiva e objetiva, que nós estudamos. Na lei anticorrupção, a responsabilidade subjetiva só vai se aplicar quando nós tivermos a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, quando a responsabilidade for da pessoa física. Agora, quando a responsabilidade for da pessoa jurídica, a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta o nexo causal. Não preciso demonstrar a culpa, tá? Ou o dolo de quem causou o dano. Se houve um dano e aquele dano está relacionado àquela empresa, a empresa deve responder por isso. Beleza? Responsabilidade, então, objetiva para as pessoas jurídicas, responsabilidade subjetiva para as pessoas físicas na desconsideração da personalidade jurídica. Tranquilos? Atos lesivos. O que são esses atos lesivos, então, contra a administração pública? Seja por interesse ou por benefício de fato, de forma exclusiva ou não, tá? Que eu tenha, então, a interferência, uma lesão aos recursos públicos, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros. Beleza? Chamo a atenção para vocês aqui da lei anticorrupção, nas alterações contratuais. Como eu estou respondendo aí por algum ato lesivo, né, da lei anticorrupção, eu vou vender a empresa. Pode vender. Se a empresa for vendida, quem compra assume totalmente a responsabilidade e as obrigações, tá? Então, você não vai excluir as obrigações que você tem com a sociedade, com o teu país, porque você vendeu a empresa. E se houve fusão ou incorporação, ou seja, que é uma transferência parcial, né, da propriedade e do capital da empresa, a nova empresa vai responder no limite daquilo que ela adquiriu, enquanto a antiga empresa, os antigos sócios, vão responder no limite do seu patrimônio que ficou para a empresa. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Desconsideração da personalidade jurídica, pessoal, já é um instituto previsto no Código Civil, tá? Mas a lei anticorrupção também traz isso de forma direta, que é quando os próprios sócios ou os administradores respondem com o seu próprio caixa, com o seu dinheiro particular, tá? Quando isso vai acontecer? Quando tem abuso de direito, ou seja, quando o administrador ou o sócio está tentando dissimular, encobrir ou facilitar a prática de um ato ilícito, ou quando há confusão patrimonial, quando a gente confunde o patrimônio do sócio e da própria empresa, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a ter práticas de o sócio pagar o seu jatinho particular, o seu iate particular, o seu clube de campo, a sua casa de campo, sendo paga lá pelos recursos da própria empresa, né? Os boletos chegam lá na empresa para serem pagos com as receitas da empresa. Isso é confusão patrimonial. Então, se está o patrimônio confuso, é claro que o sócio deve responder de forma pessoal, com seu patrimônio pessoal, pelos danos causados. Tranquilos, pessoal? O que vai caracterizar esses atos lesivos, então? Nós já vamos falar sobre os atos, mas o que caracteriza os atos lesivos? Lá no artigo 5º caput da lei anticorrupção. Animus corrupiendi, vontade de corromper. Eu preciso ter a vontade de corromper. Tem que haver um atentado contra o patrimônio público, seja ele nacional ou estrangeiro. Ferir princípios da administração pública, sejam eles constitucionais, né, os da LIMP, previsto pelo LIMP,
previsto na Constituição Federal, sejam eles implícitos, por exemplo, em legislações infraconstitucionais, como na Lei de Processos Administrativos, como no que nós vimos, nós estudamos também aqui. E ainda, caso haja a ofensa aí a princípios ou compromissos internacionais que o Brasil ratificou ou assumiu. Beleza? Então, todos esses elementos caracterizam os atos lesivos. Tá? Lembrando aí, então, dos princípios, podem ser expressos, né, da Constituição Federal, ou aqueles reconhecidos, implícitos, seja por leis infraconstitucionais, jurisprudência, doutrina. Beleza? Ainda falando de lei anticorrupção, nós falamos dos atos lesivos em si, tá? Que estão previstos lá nos incisos do artigo 5º. Então, nós começamos a falar sobre um por um deles, né? O inciso 1 vai falar que prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou terceira pessoa a ela relacionada. Então, quais são as características desse inciso 1? A ação, se você prometer, oferecer ou dar, então eu posso dar, vou imaginar eu entregando um dinheiro, né? Ou então eu só oferecendo, prometendo, também enquadra da mesma forma. Por qualquer meio, seja verbal, seja por escrito, passei um bilhetinho num papel de enxugar a boca e mandei para o agente público, gradua o crime do mesmo jeito. Mandei um WhatsApp para o agente público, gradua do mesmo jeito. Mandei um inbox lá no Facebook, no mesma coisa. Tá? Provocação. Eu preciso ter a provocação do agente público para configurar a tipificação do ato lesivo? Não. Tá? O agente público não tem que te pedir, por exemplo, uma propina para que seja enquadrado o crime. Se você oferecer por sua conta, você está enquadrado do mesmo jeito. Tá? O inciso 2 é quando já fala comprovadamente. Então, veja, responsabilidade subjetiva. Financiar, custear ou patrocinar esses atos ilícitos. Você não fez, você não adotou o ato, mas você patrocinou, bancou, incentivou, subvencionou por qualquer meio esses atos ilícitos. Tá? Inciso 3, ocultar ou dissimular alguma prática de ato ilícito, seja a prática ou seja a identidade de alguém que o fez. Isso aqui é o comportamento do laranja, né, gente? Então, quando você se utiliza de uma terceira pessoa ou empresa para esconder o teu real interesse, né? É quando você quer fraudar, mas frauda usando uma terceira pessoa. Então, você também vai ser punido da mesma forma, tá? Então, quando você quer esconder a sua identidade ou seus reais, o seu real ânimo corrupiendi, utilizando uma outra pessoa física ou uma outra pessoa jurídica. O inciso 4 vai falar sobre os atos, sobre os contratos, né, sobre a licitação e os demais contratos públicos, que é quando você tenta frustrar, fraudar, enfim, interromper, dificultar, manipular de alguma forma as licitações ou demais contratos públicos por qualquer meio, que eu repito, pode ser um bilhetinho num papelzinho de guardanapo de papel, pode ser uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem lá no direct, enfim, no Instagram, no Facebook, de qualquer forma, oral, pode ser feito, pode ser uma mensagem, independente da forma, tá? Por qualquer meio, se for comprovado que você está tentando fraudar, impedir, enfim, perturbar, né, atrapalhar o processo de licitação de contratos públicos, você também enquadra como ato lesivo. E por fim, né, o inciso 5, na verdade, aí nós temos um errinho de digitação, mas o inciso 5, que é quando você não comete um ato ilícito, mas você tenta dificultar uma investigação ou fiscalização, você também responde. Ato ilícito não, perdão, ato lesivo, você responde também, conforme a previsão da lei anticorrupção. Tranquilos? Como você responde? De forma administrativa ou judicial. Na esfera administrativa, que vai ser aplicado pelo próprio órgão que foi lesado, ou nos casos da administração pública estrangeira, né, que é o suborno transnacional, pela CGU, Controladoria Geral da União. Quais são as penas administrativas? Multa e a publicação da decisão condenatória. Tá? Então, a gente colocar em meios de comunicação de grande circulação que aquela empresa foi condenada por um ato lesivo. Tá? Como que vai ser graduado, né, o tipo de pena? De acordo aí com o artigo 7º da Lei Anticorrupção, gravidade, a reincidência, qual foi o efeito que essa infração produziu no mundo, né, na sociedade, tranquilos? Aqui eu trago aí trouxe para vocês um exemplo de como a CGU utiliza, né, esse sistema de graduação, beleza? E na esfera judicial, primeiro, quem que pode atribuir culpa na esfera judicial?
Quem pode propor? Advocacia Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, e quem vai julgar é o Poder Judiciário. Que tipo de pena é possível por meio judicial? Perdimento de bens, suspensão e interdição das atividades, a dissolução compulsória da pessoa jurídica, que é uma das penas mais graves possíveis, né? E a proibição de se obter benefícios de bancos públicos, por exemplo, ou outras instituições públicas. Por exemplo, você não consegue empréstimo no BNDES, tá? E por fim, pessoal, o último assunto da lei anticorrupção é o acordo de leniência, né? Que tem se falado bastante atualmente sobre isso, né? Fala-se mais sobre as delações premiadas, né, no âmbito penal, em razão da Operação Lava Jato, mas o acordo de leniência, que é aquele acordo que visa abrandar um pouco a pena, né? Então, quando eu tenho uma celebração de um acordo entre a autoridade que está fiscalizando o ato lesivo e a pessoa jurídica praticante do ato lesivo, desde que essa pessoa colabore com as investigações, colabore com o processo, siga aí os requisitos que a lei vai exigir para um acordo de leniência, tá? E se esse acordo é feito, é assinado, esse órgão fiscalizador pode atenuar ou até isentar as sanções administrativas dessa empresa, beleza? Lembrando, pessoal, uma coisa é a gente atenuar a sanção administrativa, isso é permitido pelo acordo de leniência. O que não é permitido pelo acordo de leniência é perdoar o dano financeiro causado ao poder público, tá? Isso é imperdoável, beleza, gente? Então, requisito básico para o acordo de leniência é a empresa que causou o dano se comprometer a pagar todo o dano que ela causou. Então, o dever de reparação de dano não é transacionável em acordo de leniência. O que é transacionável, por exemplo, é a multa. Além dos 20 milhões que eu roubei, que eu fraudei, que eu usei no meu suborno, né? Que eu lavei, enfim, além desses 20 milhões, eu ainda tenho uma multa. Então, essa multa pode ser minimizada. Tranquilo? Então, se você fizer um acordo comigo, me ajudar a entender tudo o que aconteceu e pagar tudo direitinho, eu, por exemplo, não vou publicar, né, que você foi condenado. Tudo bem? E o descumprimento do acordo de leniência, além de acarretar no encerramento de todos os benefícios, né, também a empresa fica proibida de tentar um novo acordo pelos próximos 3 anos. Tranquilos, pessoal? Com isso, então, a gente entra agora no assunto, né, no nosso último assunto, que é a lei antitrust. Na lei antitrust, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é fundamentar a lei antitrust, tá? A lei antitrust, então, está fundamentada no artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal. Veja o que está escrito: a lei reprimirá, é uma ordem, a lei irá reprimir, irá combater o abuso do poder econômico. Então, a Constituição exige que a lei combata, reprima o abuso do poder econômico, que tem a intenção de quê? Que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário do lucro. Então, sim, a Constituição incentiva e exige a concorrência, em que pese para empresas a concorrência sempre ser um problema, né? Muitos veem concorrência como um problema. Para todo o resto do planeta, a concorrência é extremamente necessária e exigível para que se consiga haver um controle mínimo dessas atividades. E como a própria atividade econômica, em razão do que nós já vimos, ganância, excessivo de poder, agigantamento empresarial, a lei vai fazer isso. Então, eu não preciso esperar a boa vontade do empresário para que isso ocorra, ou a boa vontade da empresa, né, para que isso ocorra. Tá? Dos acionistas que querem ganhar muito lucro com suas ações, eu não preciso esperar a boa vontade de ninguém. A lei vai fazer isso por nós, a partir do ordenamento da Constituição Federal. E qual a lei que veio, então, para regulamentar? Desde 62, né, pessoal, a gente tem lei que já regulamenta, por exemplo, a existência de órgãos de controle, tá? Mas agora, em 2011, a gente trata da lei nova, de 2011, da lei antitrust, da lei de defesa da concorrência. Tá? Bom, a lei de defesa da concorrência, pessoal, ela vai ser aplicada, então, como nós vimos, com a intenção de cumprir a Constituição Federal, a pessoas físicas ou jurídicas. Ela traz também responsabilidade objetiva, assim como a lei anticorrupção, e o que ela visa punir não é ato lesivo contra o poder público, mas sim infrações contra a ordem econômica do nosso país, beleza? Então, quais são as pessoas físicas ou jurídicas? Qualquer pessoa, pessoal, pública ou privada, de fato de direito, permanente ou temporária, com ou sem personalidade jurídica,
todos respondem na lei antitrust, beleza? Deixa eu avançar aqui. Responsabilidade objetiva da lei antitrust, né? Então, vai ser a responsabilidade civil administrativa, e a lei antitrust ainda traz um advento novo, que era diferente da lei anticorrupção. Ela traz a ideia de responsabilidade solidária, que significa o quê, pessoal? Se eu tenho um grande grupo econômico e uma empresa desse grande grupo econômico comete um ato contra a atividade econômica, todo o grupo econômico vai responder de forma solidária por este ato, beleza? Então, mas nós somos um grupo enorme, o grupo não pode responder pela ação de uma empresa do grupo. Pode e vai, tá? Todo o grupo vai responder de forma solidária por isso. Infração da ordem econômica, o que é? Por qualquer meio, com ou sem a intenção, olha que interessante, diferentemente do animus corrupiendi exigido na lei anticorrupção, aqui, você querendo ou não, se for de forma dolosa ou culposa. Eu não sei qual foi sua intenção quando você adotou essa conduta, mas se você causou o dano, ou se você tentou causar o dano, aí tem ânimos, você vai responder pela lei antitrust. Então, tendo alcançado ou não o dano, cabe responsabilidade pela lei antitrust, beleza? Desconsideração da personalidade jurídica, como nós já falamos, prevista no Código Civil e também de forma objetiva na lei antitrust, quando há abuso de poder, excesso de poder, infração de lei ou estatuto, né, contrato social da empresa, ou a prática de fato ou ato ilícito, né, ato ou fato tipificado como crime no Código Penal, ou na lei, por exemplo, do colarinho branco. Beleza? Então, nesses casos, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, e o administrador, o sócio, responde com o seu patrimônio pessoal sobre aquele dano que ele causou à ordem econômica. Pessoal, um dos principais elementos, né, que a lei antitrust traz para a gente é a regulamentação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tá? O SBDC, que é composto da seguinte forma, né? Ele tem duas estruturas básicas: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é onde nós vamos reservar aqui, guardar os nossos esforços, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O CAD, que é onde nós vamos falar um pouco mais sobre ele aqui na nossa revisão, na nossa disciplina, ele se divide em outras três instituições, conforme a lei antitrust, que é o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos, para que o CAD consiga, então, exercer as suas três funções básicas, que é a de regulamentar, punir e promover a cultura de concorrência. Beleza? Então, regulamentar os atos de concentração, regulamentar como que podem ser feitos processos de fusão, incorporação das empresas, a punição quando há uma conduta que foi anticompetitiva, né? E a promoção de cultura é você incentivar que cada vez haja mais concorrência no mercado. Quanto mais concorrência, melhor, né? Com isso, ela vai atuar de forma preventiva, repressiva e educativa, né? Prevenir, né? Tentar evitar que se haja atos lesivos, atos contra a ordem econômica, repressiva, investigar e julgar e punir a formação de cartéis ou qualquer outra prática que impeça a livre concorrência, e educativa, que é a instrução não só das empresas, mas do público em geral, sobre essas atividades econômicas. Beleza? Então, cada um desses órgãos do CAD vai ter uma função. O Tribunal Administrativo vem para julgar, punir, aprovar, dar ordens. A Superintendência vem para dar parecer, instruir os processos, aqueles que são levados ao seu conhecimento, né? Às vezes a empresa vai fazer uma fusão e quer pedir o parecer da superintendência antes mesmo de iniciar o processo na junta, né? Então, está aí a superintendência para dar esse parecer inicial. E por fim, né, para você evitar um dano. E por fim, o Departamento de Estudos Econômicos, que vem com a ideia lá de formar a cultura, né, de promover a concorrência. Então, ele realiza estudos, dá parecer técnico, parecer científico e assessora tanto a superintendência como os tribunais. Beleza? Quais são as infrações, né, gente? Toda aquela infração que vise prever, aqui é um rol exemplificativo, mas toda aquela ação que vise combater a concorrência. Então, a gente quer estimular a concorrência e não minimizar a concorrência, tá? Então, limitar, falsear ou prejudicar a concorrência ou livre iniciativa, dominar um mercado de forma relevante, a lei vai trazer o que significa isso, ali no parágrafo 2º, né? Quando a gente tem o controle de 20% ou mais do mercado relevante,
aumento arbitrário dos lucros, né? Então, quando a gente tem 2, 3 empresas que se juntam para colocar o preço que eles querem no produto, uma vez que eles dominam esse mercado. Então, isso tudo deve ser combatido, né? A gente viu muito isso acontecer no Brasil, por exemplo, com as empresas de bebidas, né? Bebidas refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Com cerveja, enfim, se concentrou isso em 2, 3 grandes produtoras, de forma que eles equilibram o preço do produto no mercado. Tá? Então, são práticas aí que são observáveis pelo CAD, né? De alguma forma, deve ter tido um motivo, um interesse para que isso ocorra, mas, ou então garantir que não descumpra a lei, que fique abaixo dos 20%. Para isso você dissolve, você pulveriza essas empresas, né? Então você pulveriza o grupo econômico para conseguir manter o controle disso, tá bom? Pulveriza na mão de mais sócios, enfim. Né? Nós não queremos incentivar, né, ensinar a fraude, pelo contrário. É facilmente perceptível quando a gente tem um mercado dominando, dando preço, colocando preços, seja ele no combustível, né, na gasolina, enfim, nas bebidas, são mercados que a gente facilmente percebe, tá bom? No mercado de tecnologia, a mesma coisa, nós temos 3 grandes empresas que produzem tecnologia, né, computadores, por exemplo, beleza? Então é óbvio que elas estão determinando seus preços, tá? Aí cabe agora aos sistemas fiscalizatórios cuidar disso para a gente, garantir a concorrência. Nas penas, pessoal, na esfera administrativa, muito parecido, né, com o que a gente viu na lei anticorrupção. Aplicação de multa, publicação da decisão condenatória, proibição de contratar com o poder público, de participar de licitações, enfim. E a interrupções das atividades da empresa, né, que seria uma das penas mais graves possíveis para se aplicar para uma empresa, é quando você extingue e impossibilita a continuidade das suas atividades. Como que vai ser feita essa graduação? Como que eu aplico cada uma dessas penas? Mais uma vez, de acordo com a boa-fé, com a gravidade, com a reincidência, tá? Com o fato de ter sido consumado ou não, qual o nível, o grau de lesão que foi determinado na ordem econômica, estão todas descritas no artigo 45 da Lei Antitrust. E, por fim, a Lei Antitrust também prevê o programa de leniência, né, gente? Então, da mesma forma, uma forma de amenizar, suavizar a aplicabilidade das sanções administrativas e penais, aqui no caso da Lei Antitrust. Eu posso fazer, aqui no caso da Lei Anticorrupção, o acordo de leniência é feito com as empresas, com as pessoas jurídicas. Na Lei Antitrust pode ser feito tanto com pessoas físicas como jurídicas, que cometem atos lesivos, desde que elas colaborem com a investigação, com os processos, tragam provas, tragam novos nomes, ajudem a investigação. Por que se busca acordo de leniência? Para não punir ninguém, porque nós estamos num país que não pune ninguém. Não, gente. O acordo, se isso é feito na prática, isso é um problema institucional dos órgãos públicos. Tá? Isso é um problema ou dos órgãos privados, daqueles que implementam isso. Isso é um problema institucional. O que o acordo de leniência prevê é que a gente consiga recuperar o dinheiro público que foi levado por essas empresas, por essas pessoas físicas que fraudaram a ordem econômica. Tá? É para isso que serve o acordo de leniência. Então, eu quero buscar informações, eu quero encontrar os culpados. Por quê? Porque o acordo de leniência, mais uma vez, ele extingue a sanção administrativa e penal, mas ele não pode, em nenhuma hipótese, pessoal, extinguir a obrigação de reparação do dano. Então, mesmo quando há acordo de leniência, seja na lei antitrust, na lei anticorrupção, o dever de reparação de dano é permanente. Eu não posso transacionar, negociar isso. Você não. Se você denunciar para mim, né, as outras empresas que estão fraudando, se você colaborar comigo, me trazer provas, documentos, você não precisa pagar o que você deve. Vai pagar tudo o que fraudou. Tá? O que pode ser amenizado são as multas, né, as penas administrativas, e no caso da lei antitrust, inclusive, a punibilidade penal também pode ser extinta, né, desde que haja aí um relevante interesse para o poder público nas informações prestadas pela pessoa física ou jurídica no ato de acordo de leniência. Beleza, pessoal? Então, isso, né, de forma bem rápida, bem sucinta, tudo que nós falamos praticamente durante todo esse semestre. Né? A partir dessa revisão, você viu que eu identifiquei, então, por aulas, para que você possa, de acordo com o número de aula, voltar no seu material e fazer um estudo mais aprofundado, de acordo com os materiais que eu levei, que eu trouxe para vocês durante o semestre. Tranquilos? Grande abraço a todos, espero que tenha sido muito positivo, que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Sigo à disposição de vocês, né? Que tenham aí, já na fase final, né? Aqueles que estão já saindo da faculdade, que tenham um sucesso na monografia, que tenham um sucesso nessa etapa final, e também
no mercado. Lembrando que o compliance e a governança corporativa pode ser um grande diferencial para vocês, para aqueles que tiveram, que participaram, que estudaram, pode ser um grande diferencial em relação àqueles que não fizeram, né? Que deixaram passar, que tinham outros compromissos e acabaram não conseguindo estudar como deveria, assuntos importantes como o acordo, como o compliance e governança corporativa. Beleza, gente? Então, um grande abraço para todos, sucesso e até mais.